que talvez o Mirassol não tenha exigido tanto assim. Eu não vou por esse lado, porque times bem inferiores tecnicamente ao próprio Mirassol deram trabalho para a defesa do Corinthians. Então, quando o Corinthians passa ileso, sem tomar gols e com poucas chances criadas, eu preciso valorizar. Foi um Corinthians que tomou gols e sofreu contra Guarani, da Série C do Campeonato Brasileiro, e contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time estreante em Libertadores e muito inferior tecnicamente. Então, quando vai bem contra o Mirassol, que é um adversário de Série a gente precisa valorizar. Eu não sei se é uma nova dupla de zaga, porque o João Pedro Tchoca também estava bem. Não sei se tem uma questão aí do Gustavo Henrique precisar jogar, porque, enfim, terminou bem a temporada também, né? Eu preciso de mais tempo para vê-lo, mas foi um teste com 2 zagueiros que estão bem, e eu preciso referir que Félix Torres é um deles. Nas laterais, o Mateuzinho acho que fez um jogo correto, nada demais também, né? A galera, às vezes a gente pega no pé muito pelo histórico, né? Então eu tento analisar jogo a jogo. Tem jogo que ele vai bem, eu vou elogiar, tem jogo que ele não vai. Enfim, eu já falei aqui que eu não acho que ele seja a solução para o Corinthians. Tô vendo um movimento muito importante na lateral esquerda que eu gostaria de ver na lateral direita, mas não vai acontecer agora porque a janela fechou, inclusive, né? Mas aí a gente vai para a esquerda e aí temos uma solução. Temos uma solução. Não, o Corinthians agora tem lateral. E eu não estou sendo exagerado pelos poucos minutos que o Angileri atuou e acabou dando uma assistência para o Memphis, que inclusive garantiu aí a classificação do time. Não é só isso. É porque a comparação, o nível de comparação, ele é gritante nesse momento quando você tem o Hugo e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, cara, assim, eu reconheço que ele terminou o ano passado muito bem, deu uma volta por cima, estava emprestado, negociado, virou titular na bola, conquistou isso, fez gols importantes, né? Terminou a temporada num time muito ajustado e ele funcionando, isso super reconheço. Esse ano ele não tá bem, especialmente defensivamente, quando a exigência começa a ser um pouco maior para o time, aí você olha e fala assim, bom, o nível de jogadores que o Corinthians tem, ele exige um nível maior em outras posições, e aí nas laterais eu entendo que não seria o caso de Mateuzinho e Matheus Bidu, muito menos o Hugo, mas muito menos o Hugo. Então assim, quando você tem, e o Palácios não dá para contar, o Angileri, que chega e veste a roupa de um lateral e ocupa bem aquela função, e é um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, é um cara que inclusive se prontificou a jogar de zagueiro, ou seja, ele tem uma recomposição muito boa e ao mesmo tempo uma subida como a que ele deu, gente, é coisa de lateral de ofício. Ele avançou com a bola dominada, a marcação foi diminuindo demoradamente, porque ele teve espaço para jogar, como eu disse, o Mirassol ofereceu isso, e aí ele olha para a área, olha para a bola, olha para a área, e aí ele não olha mais para a bola, ele só bota na cabeça do Memphis. O Muralha falhou, caiu para dentro do gol, não sei o quê, a bola estava em cima dele. Exploda-se. O Memphis fez o movimento correto, a assistência foi maravilhosa. E ele cabeceou para fazer o 2-0. O Memphis também merece um capítulo, cara. O Memphis jogando numa função um pouco diferente, porque as mudanças não pararam por aí, né? O Ramon começou com o Bidu, depois colocou o Angileri. E no meio de campo, ele abriu com o Martinez, Carrilho na direita, o Bidon na esquerda, e o Memphis ele não foi necessariamente o meia atrás dos atacantes, mas ele foi um camisa 10, né, jogando um pouco mais de trás, mas mais pelo lado esquerdo, caindo por dentro, né, fazendo esse movimento, esse balanço. O Romero e o Yuri se alternando lá na frente no ataque. Com isso, uma disciplina tática muito importante, especialmente do Romero e do Memphis, né? O Romero mais pela direita, o Memphis mais pela esquerda e os dois cobrindo laterais, né? O Reinaldo é um cara que sobe muito, especialmente pelo lado esquerdo. Então eles tiveram esse compromisso. Claro que o Memphis ainda com algumas limitações. Terminou o jogo, vi até ele sem camisa, me pareceu mais sequinho, assim, né? Eu vi a galera comentando que ele tava mais pesado. Acho que não. Acho que ele tá entrando na forma e, cara, os números dele são inquestionáveis, né? Você pode pegar um jogo do Memphis no Corinthians, invariavelmente, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Ou ele participa da jogada, ou ele influencia no jogo de alguma maneira. Não dá para desconsiderar o que o Memphis faz para o Corinthians, né? E está classificando, sim, o Corinthians para uma semifinal. Junto do Romero. O primeiro gol é uma cabeçada muito mais difícil de pegar que a segunda, né? Rasante, numa cobrança de escanteio do Memphis. Ele no meio da defesa se abaixa até para poder fazer o cabeceio. E o Romero, enfim, 66 gols com a camisa do Corinthians, né? Passando o Jô, inclusive, como artilheiro do século XXI, que o Jô 65, agora ele 66. São 42 gols na Neoquímica Arena, dono máximo, né, desse estádio.
onde ele se sente muito bem à vontade e é um cara importante, um cara de grupo, que às vezes até ocupa um espaço à frente do Thales Magno, coisa que a gente contesta um pouco, mas não dá para dizer que ele não entrega também, né? Pode ser que um jogo ou outro ele passe batido, pode ser que o Romero daqui a pouco perca alguns gols e tal, mas daqui a pouquinho o Romero tá lá ajudando, colaborando, brigando. A gente conhece o Romero, e vocês conhecem mais do que eu, né? Então foram dois caras importantes que resolveram a parada com seus gols, o Memphis com a sua assistência e o seu gol também, veja só, né? Um cara que tá sempre com números positivos. Então não dá pra gente desconsiderar isso. O Garro entra mais pra reta final, imagino eu que numa preservação, já que o Garro volta depois dos demais, emenda uma sequência gigantesca aí, né? O Corinthians tá com 15 jogos já no ano, uma coisa louca, de 3 jogos, jogos de 3 em 3 dias. E o Galo precisava de um descanso, tem um jogo importantíssimo, tem uma viagem pro Equador na quarta-feira, e na semana que vem tem outro jogo importantíssimo, que pode ser um clássico, na semifinal do Paulista, então não tem sossego agora, gente. E eu entendo esse descanso pro Garro num jogo teoricamente mais controlado. O ideal seria testar o Coronado também, né? Que eu acho que teve boas oportunidades quando o Garro não estava, e aí depois quando o Garro voltou, ele simplesmente não jogou mais, mesmo quando o Corinthians precisava de um meia. Ou era o Memphis por ali, ou era o Thales Magno por dentro, e o Coronado simplesmente, né, entrando em minutos finais de partidas e tal. Coisa que eu sempre questionei, porque é um cara que tem uma qualidade que você precisa dar um tempinho um pouco a mais pra ele, pra gente até poder cobrar, né? Dá uns 20, 25, 30 minutos pro cara, não 5, né? Uns 5, 10 minutos, aí é mais difícil. Mas ele machucou, nem foi relacionado pro jogo, por conta de uma lesão muscular aí, nem tava relacionado, que é uma pena, porque eu acho que hoje ele teria jogado. De qualquer forma, o Garro entra ali, né, nos minutos finais, e aí tem uma troca tática também, né, porque aí entra o Alex Santana e o... Entrou o Alex Santana, o Bidon e o Maicon, entrou o Alex Santana e o Maicon. O Martínez vai para a direita, que é uma função que ele tem adorado fazer e tá muito bem, inclusive, né, no lugar do Carrilho. Aí ele espeta um pouco mais por ali. O Maicon abre o meio-campo, né? O Maicon que está buscando esse espaço ainda e já fez a função de primeiro volante várias vezes no Corinthians, surgiu assim, inclusive. Depois ele joga de segundo também, né? O Bidon pela esquerda, que acho que fez um baita jogo também. O Bidon e o Carrilho. Putz, cara, esses caras não jogam mal, como eles casaram ali nesse meio campo. Mesmo que você mude o sistema, né, sendo um 4-3-3, não um 4-4-2, não um losango, ou tendo 3 atacantes, ou um meia com dois atacantes, né, ou um ponta mais aberto, enfim. De qualquer maneira que você jogar, tendo esses dois meio-campistas ali, o time constrói bem, o time funciona. Então eu tenho boas expectativas com relação a esse formato, né? Mesmo que você altere um pouquinho ali do meio para frente, né? Um repertório que o Ramon está tentando adotar aí, né? Nesse Campeonato Paulista. Não sei se a fase de testes ela ainda pode existir, né? A gente fez uma live depois do jogo, muita gente questionou o seguinte: poxa, quem sabe não testa um 3-5-2, quem sabe não testa um sistema diferente. Eu acho que agora, se você, enfim, tem uma ideia, uma mínima ideia do que fazer, tudo bem que com 3 zagueiros ele até já jogou assim ano passado. Se você já tem uma ideia do que fazer, se os seus treinamentos estão mais convincentes em relação a isso, ok. Mas é difícil, né? Você vai testar num clássico contra o Santos, você vai testar numa partida de pré-libertadores, né? Correndo o risco de ser eliminado, eu acho bem mais arriscado. Mas enfim, o modelo está aí, os jogadores estão aí, ainda estamos numa fase de rodagem, de minutagem, e isso eu reconheço, né? Porque a temporada mal começou, apesar